Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Alisson da empresa Perito das Multas. Estou aqui com a minha sócia também que vai se apresentar para vocês agora. Olá pessoal, tudo bem? Leidiane da empresa Perito das Multas. Faz tempo, faz tempo que a gente não grava vídeo junto, vamos ter um Faz pouco. tempo. Até que as palestras a gente tem bastante conexão, mas para gravar vídeo é um pouco diferente. Então a gente vai tentar manter essa conexão aqui, o que não é fácil, né? Mas na verdade isso aí é algo que a gente está devendo, inclusive, porque nós gravávamos bastante vídeo juntos. E Uhum. aí, para quem trabalha com isso, com rede social, gravando vídeo, conversando, é necessário uma interação muito grande quando você está em duas pessoas. E isso também faz parte do costume, que a gente gravava muito e isso era muito tranquilo para nós. Deixamos de gravar um período e agora estamos voltando, né, Alisson? Isso. E o YouTube é um vídeo mais tranquilo, a gente vai tentar manter aqui 45 minutos de vídeo para vocês. E na aba aqui embaixo a gente vai colocar os minutos certinho para se caso você quiser ouvir só aquilo que for necessário, e eu concordo com você, porque ninguém tem tempo às vezes para assistir o vídeo todo, então você pula esse vídeo exatamente para o local que você quer. Então vai estar lá embaixo, ó, até 3 minutos a gente está falando sobre esse assunto. A gente não sabe ainda qual vai ser porque o assunto vai surgindo. A gente vai falar hoje sobre lei seca, tudo sobre lei seca, se dá para cancelar ou se não dá, as consequências, o que mudou na lei a respeito desse tema. Vamos falar de questões técnicas e vamos falar também de exemplos práticos aqui do nosso escritório. Então a gente vai devagarzinho aqui e vamos conversando com vocês até o final desse vídeo que vai ser bem bacana. A gente sempre traz para vocês conteúdos interessantes sobre a lei seca, inclusive no YouTube, no Facebook e principalmente no Instagram e no Facebook. E o YouTube a gente está devendo essa interação com vocês no YouTube. E o que animou a gente voltar hoje é porque a gente está recebendo vários contatos de pessoas que assistiu a gente, né? Vídeos que a gente gravou lá atrás. Não é uma ferramenta que a gente usou tudo o que ela proporciona, né? O YouTube. E a gente direto recebe contatos de pessoas que nos assistiu lá. Aí nós Isso. conversando hoje, por que a gente não está usando essa ferramenta tão boa, né? Exato. E aí temos Porto Velho, Santa Catarina, agora Florianópolis e Minas qual foi? Gerais hoje. Minas Gerais. Minas Gerais, uma pessoa fechou contrato com nós hoje, tudo vindo do YouTube. Então, muito obrigado à audiência de todos vocês que procuram conteúdos de relevância ao trânsito e de informações confiáveis. Eu posso te garantir que vai ter aqui. Nós somos formados em Direito, no curso de Direito, especialistas em Direito de Trânsito por duas universidades diferentes. Então, tanto eu como a doutora Leidiane não somos aventureiros. Nós sabemos do que estamos falando, trabalhamos neste ramo e vamos passar com certeza informações com grande relevância e confiança para vocês. Até vou adiantar aqui. Se você ouviu alguma coisa nesse vídeo e alguma outra pessoa que pertence a um órgão público ou um órgão policial dizer ao contrário, confie nesse vídeo. Confie em nós, vai por mim e nós sabemos do que estamos falando. Até porque as informações que a gente vai trazer para vocês são pautadas na legislação. Então, tudo que a gente vai falar para vocês está pautado na legislação, é claro. Para ficar mais leve, descontraído, a gente vai trazer casos, né? Pessoas que chegaram até nós, informações que ela trouxe, enfim. Mas a resolução do caso, a gente sempre vai estar baseado na legislação, até porque somando aí faculdade, duas especializações, como o Alisson mesmo trouxe, a gente já tem uma bagagem muito grande. E principalmente temos uma bagagem aí de 4 anos trabalhando só no direito de trânsito. Então, além da bagagem técnica, a gente vai trazer para vocês também como é que a gente vai usar essa técnica no dia a dia. Mas e aí, Alisson, vamos direto para o assunto. É possível cancelar uma lei seca ou não? Ah, com certeza, né? Com certeza. O pessoal, tem gente que não acredita, tem gente que queima o nosso trabalho, tem pessoas por aí que insistem em dizer que nem seria cabível um recurso contra uma multa de lei seca. Mas a bem da realidade é que é possível sim. E nós, como profissionais, já é bom deixar isso em destaque desde o início da nossa transmissão, que nós não estamos aqui para fazer julgamento de mérito. Ah, mas fulano bebeu e matou ciclano que estava de boa fazendo caminhada. Ah, porque não é justo uma pessoa que tomou uma multa por embriaguez se safar dessa situação. Olha, julgamentos nós deixamos para Deus.
Deus sabe o que faz com cada pessoa. Nós somos contratados para resolver esse problema, né? E aí uma coisa super importante é que isso aí é desde lá do início. Quem começa uma faculdade de Direito, por exemplo, uma das primeiras coisas que você vai ouvir é: todos têm o direito à defesa, todos têm direito de se defender e até que se prove o contrário, ele é inocente. Então, quando a gente se forma e se especializa em um assunto, é para defender isso. Constituição Federal. Então, na faculdade a gente aprende o seguinte: o famoso triângulo de Hans Kelsen, que é um grande aí doutrinador do direito, filósofo também, né? Mas uma referência mundial ao direito, seja em qualquer lugar do mundo, o cara é referência. E nessa pirâmide, nós temos aqui a lei maior de todas, que é a Constituição do Estado. Que rege tudo, né? Que rege tudo. Então, todas as outras leis, nós temos aqui a Constituição que fica em cima, no topo. Todas as outras leis que vierem para baixo dela tem que estar de acordo com a Constituição. E todo órgão público, todo setor público ou qualquer pessoa comum tem que estar de acordo com a Constituição. E lá nós temos o princípio do contraditório e a ampla defesa, que é o que a doutora Leidiana estava falando. Ele prevê o quê? Que tanto eu ou você, qualquer pessoa, ou até mesmo estrangeiro que esteja no Brasil residindo ou às vezes de passagem, tem direito a se defender daquilo que estão lhe acusando. E não vai ser diferente quando você leva uma multa do Estado. Não importa o tamanho do problema, a enrascada que você se meteu. Se você tem o direito ao contraditório, é garantido pela lei máxima, todo mundo tem que respeitar. E dentre esses princípios, vão vir aí junto com eles princípio do contraditório e ampla defesa, né? Vamos ter princípio da transparência e publicidade. Então, dentro do exercício do seu recurso, os órgãos precisam te passar todas as informações referente a isso, tem que fundamentar suas decisões, e tudo que a gente vai falar aqui agora está disposto na Constituição Federal e no Código de Trânsito Brasileiro e nas resoluções do CONTRAN, que são todos provenientes e derivados daquilo que já está na lei máxima, né? Na Constituição lei Federal. Não, na Constituição Federal. Que rege as demais leis, inclusive a lei federal, que é o Código de Trânsito Brasileiro. A lei seca, como a gente trata aqui, virou um nome comum, né? Você tratar a lei seca. Mas, na verdade, a lei seca é a operação, é o nome aí da operação que é realizada para aferir se as pessoas estão dirigindo ou não sob influência de álcool. Então, existe aí uma operação de álcool e também de qualquer outra substância psicoativa que determine independência. Exatamente. Tem gente ligando aqui, mas... tivemos um probleminha aqui na transmissão, acabou cortando, mas vamos continuar o vídeo aqui. De onde nós paramos mesmo? A lei seca, como a doutora estava explicando, além da influência de álcool, qualquer outra substância psicoativa que determine independência, se você for flagrado utilizando isso na direção de qualquer tipo de veículo, você vai tomar as devidas consequências. E aí ficou esse nome famoso aí, né? Caiu na lei seca, tomou multa da lei seca, foi multado pela lei seca, mas na verdade a gente está tratando de pessoas que receberam na operação lei seca ou não as multas relativas a álcool, entorpecentes, que estão aí no Código de Trânsito Brasileiro, né, Alisson? Em 2 artigos, não é isso? 2 artigos. Que tem seus desdobramentos, isso, inclusive. Nós vamos ter o artigo 165, que ele vai dizer, artigo 165 da Lei 9.503 de 1997, que é o famoso CTB, que vai expressar o seguinte: dirigir sob influência de álcool ou sobre qualquer outra substância psicoativa que determine independência, você vai ser punido de que forma? Com uma multa gravíssima vezes 10. E aí, a gravíssima é 293, né? Aí a gente coloca aí vezes 10, vai dar R$ 2.934,70, né? Além de trazer outra consequência que, com certeza, ultrapassa aí em muito essa penalidade do valor da multa, que é a suspensão do direito de dirigir. Exatamente. Inclusive, é uma multa que traz expresso na letra da lei 12 meses de suspensão do direito de dirigir. É uma das famosas multas autossuspensivas do Código de Trânsito Brasileiro. Então, só de você cometer ela, você já vai para reciclagem e vai ficar 1 ano sem dirigir. Ah, mas a lei seca não é só 7 pontos? Para você ver como os órgãos de trânsito são despreparados e desqualificados em algumas situações. Eles notificam, isso
falando aqui do estado de Rondônia e de alguns outros exemplos que tem por aí também no Brasil. Mas mais especificamente aqui Rondônia. Já vi também Minas Gerais, já vi também São Paulo. O de Minas até que a gente viu uma atualização lá interessante deles, bem legal. né? Mas enfim, o pessoal notifica que a lei seca vai ter 7 pontos e desconsidera o fato da suspensão da CNH. É como, na minha opinião, é como se eles estivessem querendo omitir o fato da suspensão para você não se interessar pelo recurso e pagar a multa com desconto e depois eles mandam uma surpresa até a sua casa. Mas olha, por isso que eu disse, vai por mim, vai por nós. Nós somos especialistas no direito e na realidade, a gente sabe o que está acontecendo. Então, se você tomou uma lei seca, não adianta chorar ou ficar procurando um despachante, alguém no Detran, um policial, que diga aquilo que os seus ouvidos querem ouvir. Sabe o quê? Tipo, não vai dar nada não. Não, sua CNH não vai ser suspensa, Fica tranquilo, isso não dá nada. O Estado não aplica esse tipo de suspensão. Cara, acorda pra vida, meu amigo. Acorda pra vida, você bebeu e dirigiu, a sua carteira vai ser suspensa e pronto, acabou. Essa é a realidade. O meu trabalho, o nosso trabalho como profissional, não é falar aquilo que o seu ouvido quer escutar. É falar aquilo que realmente vai acontecer. Por quê? Porque não tem como fugir da realidade. E depois, a partir disso, a gente procura uma solução. Aí sim, né? Nós vamos entrar com um processo de recurso e vamos tentar a todo custo cancelar as suas consequências. Mas agora, ficar dizendo que não vai dar nada não, isso aí é conversinha para quem quer fugir da responsabilidade. E se você bebeu e dirigiu, não adianta mais que o negócio vai pegar feio pro seu lado mesmo. E aí, além do artigo 165, que é para as pessoas que fazem a aferição, né, e recebem o teste positivo aí de estar dirigindo sob influência de álcool ou outra substância psicoativa, em 2016 o CTB recebeu um novo artigo que também pune quem faz essa conduta ou quem supostamente faz, né? Porque é o artigo da recusa, artigo 165A, que é você se recusar a fazer um teste em que aferiria se você estava ou não sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa. Então, não é só realizar o teste. Recusou-se ao teste, você também vai receber essa infração. E essa infração é mais branda? Não. O que eu... Não é mais branda. A gente vê muito advogado por aí escrevendo até artigo sobre o direito constitucional de não produzir provas contra si próprio. Todo mundo, independente se você é formado em direito, se você nunca foi numa aula, conhece esse princípio constitucional. Já escutou falar. E ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas agora, uma coisa que eu vou dizer para você. O Congresso Nacional legislou contra esse direito. Então, o fato de você se recusar a realizar o teste do bafômetro não vai permitir você invocar esse princípio dentro do seu recurso. Esquece isso, não existe. Então, vou contratar advogado porque eu me recusei, eu sei que eu vou cancelar. Cara, sai dessa vida, não adianta. Não é uma boa saída. Não é porque não vai dar certo, já é pacificado nos tribunais. E por que eu digo que o Congresso Nacional legislou? É o artigo que a doutora Lediana acabou de falar. Só o fato de você se recusar, ele constitui uma infração de trânsito. Então, não precisa de comprovar que eu estou embriagado, que eu estou com influência de álcool. Eu estou me recusando a realizar o teste, presume-se que quem não deve não teme. Então, já que você se recusou, você vai ser autuado no artigo 165A, que é o quê? Multa de R$ 2.934, gravíssima vezes 10, e a suspensão de 12 meses do direito de dirigir. E a reciclagem, tão igual a quem se submete aos testes, né? Isso. E esse artigo ele vem justamente por isso, porque até 2016 não tinha essa tipificação no código. Então, as pessoas que se recusavam ainda eram autuadas pelo artigo 65. E claro que se trouxe uma brecha aí, né, de quem trabalhava no ramo do direito de trânsito. E aí o Congresso verificou, não, precisamos legislar, ter uma tipificação compatível com a ação que está sendo feita. A gente sabe, ninguém é contra a Operação Lei Seca, ela é muito importante, né? Até porque o trânsito mata muitas pessoas, traz muitos prejuízos. Então, inclusive para a saúde pública e tudo mais. E essa operação sendo importante, a gente vê a relevância dela, mas o nosso trabalho é ser contratado para defender um cliente que tenha sido autuado. Outro dia eu vi um artigo dizendo que uma advogada entrou na justiça e conseguiu cancelar uma lei seca através desse argumento. Mas é preciso contextualizar bem, por isso que é bom você pegar a opinião de um profissional que entende.
É um artigo capcioso. Estava querendo te induzir a acreditar que esse princípio é possível, ainda invocá-lo para cancelar a recusa. Mas, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: o que a autoridade não pode fazer, e aí é onde é que a gente entra como profissional, às vezes, para cancelar um monte de infração. Você se recusou a realizar o teste, e o policial foi e colocou que você ainda, mesmo se recusando, ele configura que você estava sob influência de álcool. Aí ele vai e faz a sua autuação com base no artigo 165, que não 65A. E não no 65A. Então, veja bem, a punição de se recusar e de estar sob influência de álcool é a mesma? Sim, é a mesma. Mas se o policial ou o agente de trânsito do Detran, na hora de fazer a multa, usar o artigo errado, isso gera uma inconsistência, uma irregularidade que pode ser cancelada a multa. E não precisa nem de ir para a justiça, levar para juiz e STJ, nada não. Dentro do próprio Detran ali com recurso administrativo, a gente já consegue resolver e não precisa desse show todo aí que estava dizendo aquele artigo. Então veja bem, para vocês não entenderem errado, você se recusou a realizar o teste. Você tem direito a se recusar? É óbvio que você tem direito a se recusar. O princípio ainda vale para o seu direito de recusa. Ocorre que o policial tá cagando por esse direito e vai lhe fazer uma multa. Por quê? Porque ele tá fundamentado. Ele tem legalidade para isso. E qual multa que ele deve fazer? O artigo 165A. E se ele, ao ver você se recusando, fazer a sua multa pelo artigo 165, tá errado e essa multa é cancelada. E nós já cancelamos o quê? Mais de umas 150 assim aqui no estado, não? Cancelamos muito, porque na verdade, toda mudança, né? Toda mudança que existe legal, os órgãos demoram muito a se adaptar. Muito a se adaptar. Isso porque a maioria das mudanças no direito de trânsito tem uma vacatio legis, que é aquele período de adaptação, justamente, de 6 meses, de tempos muito longos. E mesmo assim o órgão demora muito. Por exemplo, em 2018, quem nos contratou, e nós verificamos inúmeras lavraturas de maneira incorreta, e nós ganhamos justamente por isso, por erro na tipificação do artigo na hora da lavratura. E muitas pessoas ainda pagaram as multas, tiveram a CNH suspensa, perderam o emprego, perderam o direito de dirigir, que também é um direito constitucional, baseado numa infração lavrada desse jeito. Por quê? Porque, infelizmente, não chegou até um profissional, não procurou um profissional para fazer a análise adequada e lutar pelo cancelamento da multa. E como atualmente acontece essa suspensão e aplicação dessa multa? Antigamente, no código, antigamente em 2021, até 2020 final, né? A partir do mês 4 de abril de 2021, o Código de Trânsito foi reformado e veio o novo Código de Trânsito brasileiro. Então, como atualmente no novo Código essa infração é aplicada? Deverá ser concomitante, a suspensão da carteira deverá ser concomitante à aplicação da multa. Antigamente, aplicava-se a multa e depois outro processo administrativo instaurado, que poderia ser instaurado em até 3 anos depois, dependendo até 5 anos depois da multa ter sido paga já há muito tempo. E isso, com a nova mudança legislativa, acabou. Então, o primeiro passo é esse. Aplicou a multa, se o proprietário, se o infrator que foi pego embriagado for o proprietário do veículo, dentro do mesmo processo, exatamente o mesmo processo, deve vir a suspensão da carteira. Então já notifica o cara do valor da multa e também já da suspensão, dentro do mesmo processo. Exatamente. E se o cara que estava conduzindo não for o proprietário? Então não tem como ser na mesma notificação, porque o proprietário do veículo vai ser notificado do valor da multa e o condutor no mesmo dia tem que ser notificado da suspensão. Aí vão ser 2 processos ainda, mas perceba que eles devem chegar na mesma data, no mesmo dia, e o prazo para isso ser expedido é quanto? 6 meses. Se dentro de 6 meses não foi expedida a notificação, já não pode mais aplicar. Perceba agora como está fácil resolver essa situação, porque os órgãos continuam desrespeitando os prazos. Então, através disso, a gente vai cancelar, mas é muita multa por aí. E aí é interessante a gente trazer isso, porque tudo isso aqui que a gente fala, a gente vai alinhando a lei, né? Alinhando a lei. Quem tiver assistindo o nosso vídeo a título de conhecimento, de estudar, pode abrir, acompanhar com a gente e tudo mais. Mas você percebe que a gente vai colocando a lei e o caso a caso. Por que a gente consegue trazer esse caso a caso? Porque nós trabalhamos em inúmeros casos assim. Isso. E por que é muito importante que a gente faça a propagação do nosso trabalho? Para que as pessoas entendam. Gente, ninguém é obrigado a saber de tudo, não é isso? Eu não sei de tudo, a Alisson não sabe de tudo, nós não sabemos de todas as coisas. Mas você tem que ter justamente isso até que ele comentou agorinha.
de não ficar ouvindo o que o seu ouvido gosta de ouvir e sim procurar quem conhece efetivamente e que vai te defender, que vai fazer uma boa defesa. Outra coisa que mudou também a respeito disso que eu já estava explicando, além do prazo da expedição e de como vai funcionar esse processo, é sobre a competência de instauração. Quem antigamente no código era o responsável por suspender sua carteira? Em relação, veja bem, em relação às multas autossuspensivas. Por somatória de pontos a gente deixa para outro vídeo. Nós estamos falando hoje de lei seca e de multas autossuspensivas. Que é uma multa autossuspensiva. Era só o Detran. Então a PRF aplicava uma multa autossuspensiva, levava para o Detran suspender sua carteira. A prefeitura aplicava uma multa autossuspensiva, levava para o Detran aplicar a suspensão. E assim por diante com qualquer outro órgão. Exatamente. Qualquer outro órgão autuador. Hoje não. Em relação às multas autossuspensivas, o próprio órgão que aplicou a infração deve também aplicar a suspensão. E olha que interessante. Eu questionei a PRF em 2021, alguns meses antes do novo Código de Trânsito entrar em vigor. E eu já cutuquei os caras porque eu sei que eles não respeitam prazo. Os órgãos públicos são muito deficientes no Brasil. Isso é um mal de toda a instituição brasileira. Não anda, o negócio é uma merda. E aí, a gente entrou lá e questionei a PRF. Olha, Código de Trânsito vai mudar, vocês já sabem que vai mudar, a lei já foi aprovada, mas só entra em vigor em mês 4 de 2021. E a suspensão da carteira agora, por exemplo, de multas de lei seca ou outras multas autossuspensivas, a competência vai ser de vocês, PRF. E aí, PRF, vocês estão prontos para começar esse processo? Eles me responderam, sim. Nós estamos aqui prontos e dispostos para aplicar aquilo que a legislação e o CONTRAN nos disponibilizar. Acontece que já vai passar mais de um ano do novo Código de Trânsito Brasileiro e nenhuma suspensão. Sequer mudaram a notificação de autuação com a informação de que vai existir esse processo de suspensão aplicado pela própria PRF. Mas assim, o valor da multa continua chegando. Aí eu me questiono, o valor da multa chega, mas por que não chega a suspensão? Então isso é uma irregularidade que possivelmente eles vão querer resolver no futuro, trazendo esses processos de suspensão quando eles conseguirem se organizar. Não sei quando vai acontecer isso. Ocorre que o prazo, como disse, é de 6 meses. Então todo mundo que levou multa da PRF de lei seca ou qualquer outra multa autossuspensiva vai ter muita chance de cancelar. Muita chance. Por quê? Porque os órgãos não respeitam o prazo. Aí perceba você que a gente não está discutindo se o cara fez ou se o cara não fez, né? A gente está tratando da legislação, das normativas e principalmente dos órgãos, se estão seguindo ou não. Inclusive, uma coisa interessante da gente falar e que a gente já conversou em alguns lugares e até funcionários, servidores públicos dentro dos órgãos concordam. Eles falaram assim, olha, é difícil trabalhar, né? Inclusive há pouco tempo isso aconteceu, em uma das vezes. É difícil trabalhar porque cada órgão, embora sejam todos do governo, então todos sejam da mesma coisa, né? Tudo PRF, tudo Detran. Cada órgão, cada posto do Detran tem uma lei diferente. A gente diz, como assim uma lei? Todos devem seguir a mesma coisa. Mas a operação aqui dentro que a gente faz é diferente. Então, sempre vão acontecer irregularidades processuais. Talvez a sua multa tenha sido aplicada de maneira correta. Talvez ele não teve aquele erro que a gente falou agorinha, o erro de tipificação. Mas, dentro do liame processual, pode acontecer uma irregularidade gigante dessa. E aí é aquela situação, uma máxima que a gente sempre traz. Por que você é punido quando você recebe uma infração de trânsito? Por que você é punido quando você recebe uma lei seca? Eu fiz alguma coisa de errado. Exatamente, porque a lei vai pesar sobre você. Se a lei pesa sobre você, ela também tem que pesar sobre os órgãos. Ela também tem que pesar na outra parte. Não adianta eles exigirem que você, por ter cometido algo ilegal contra a lei, pague uma multa. Ao passo em que eles estão aplicando essa multa em você sob legalidade, não é? E na nossa opinião, dá para se cancelar até o valor da multa também. Porque nós temos aí um instituto chamado nulidade de citação. Quando o órgão vai citar você sobre a punição que você está recebendo, ele tem que te citar de forma correta, te avisando de tudo que será possível. Ele não pode simplesmente omitir o fato da suspensão, ou seja, fala para você, olha, aqui, olha só o que vem na notificação, te avisando do valor da multa, lá em cima um aviso que você pode pagar essa multa com desconto e não te fala que você vai ter a carteira suspensa. Então, quer o quê?
parece malícia, na minha opinião, às vezes. Às vezes parece, não tô dizendo que é, mas parece, porque você vai falar a parte boa, que é a arrecadação da grana, e a suspensão, que do cara ele não avisa. Mas... eu questionei um agente de uma vez do Detran, e ele me falou assim, mas o que isso vai mudar na história do cara? O que vai mudar? Isso depende de cada situação. O fato é, a lei está aí para ser obedecida e pronto, acabou. Então, se está dizendo na lei que tem que avisar sobre a notificação da suspensão, tem que avisar e ponto final, não tem discussão. Eu não estou aqui para discutir o que é certo, o que é errado, o que a PRF deve ou não deve fazer. O que eu quero discutir tá na lei, tem que aplicar e ponto final. Você goste ou você não goste. Isso aí é super importante, na verdade, na história, né, do autuado, é super importante. Por quê? Porque ele tem que ter o condão de decidir aquilo que é melhor. Então, por exemplo, uma vez aqui na nossa cidade aconteceu de pessoas chegarem no nosso escritório para que nós façamos a defesa dela com um papelzinho onde tinha todo o caminho de como você conseguir desconto da infração. Como conseguir o desconto da infração. Ou seja, virou uma grande feira. Você recebe a multa agora, mas só hoje você consegue um super desconto para pagar a sua multa. Nada falado sobre a suspensão, nada falado sobre a reciclagem. Nós soubemos que, inclusive, os agentes estavam até ajudando as pessoas ali a baixar um aplicativo, que a gente vai falar um pouco desse aplicativo também, né? Sim. E aí, perceba só a gravidade dessa situação. Porque se você fala para a pessoa que a carteira vai ser suspensa, ela pensa duas vezes entre entrar ou não com recurso. Agora, se você resume apenas ao valor da multa, a pessoa parcela, paga com desconto e resolve e elimina isso da sua vida. Tanto é que se fosse pensar só em valor de multa, a gente quase não pegaria processo. Porque o que pesa muito na hora de decidir se vai recorrer ou não é o fato do direito de ir e vir. Eu tenho o direito de ir e vir. Previsto por quem? Para a lei máxima, Constituição Federal. E esse direito me permite entrar no meu carro e ir para onde eu quiser. A vida é minha, quem manda sou eu. Agora, se eu perco a minha habilitação, esse direito vai ficar cerceado. Porque como é que eu vou para Porto Velho, que é 400 e poucos quilômetros de distância? Eu vou ter que pegar um ônibus, vou ficar prejudicado. Não é que eu vou ser proibido de sair de casa, mas se eu não puder dirigir o meu carro, a minha moto, eu vou estar sendo prejudicado no meu direito de dirigir, porque eu vou ficar cerceado nessa situação. Então, quando as pessoas sabem disso, elas procuram mais o recurso. E, enfim, se está bem transparente, bem público, a pessoa tem que decidir. Agora, se vai omitir a informação da suspensão, aí para mim já é má fé de querer receber apenas o dinheiro. E aí, nesse caso, uma coisa super importante é o seguinte: a multa ela traz duas penalidades. A penalidade de valor de multa, que é a penalidade pecuniária. Ou seja, ela não é uma penalidade privativa de direitos, porque você gastar dinheiro, né, não é privativo de direitos. Se você dever à Receita Federal, ela vai te cobrar. Se você comprar um bem, civilmente você vai ser cobrado. Então, pagar é uma obrigação, é uma limitação pecuniária que você vai ter ali de pagamento. Agora, quando a gente fala de suspensão do direito de dirigir, não estamos falando mais de uma penalidade simplesmente pecuniária. Nós estamos falando de uma penalidade que cerceia direitos. Então, pecuniária, valor, cercear direitos, ir e vir, é levar o seu filho na escola, é com o teu carro, com a tua moto fazer suas compras, é visitar pessoas, é fazer um tratamento médico que você vai e volta a levar alguém. Então, o problema é muito, mas muito maior quando você fala do direito de dirigir. E claro, também vai ter aí, além do cerceamento do direito de dirigir, você também vai ter gastos pecuniários, porque todo mundo que sofre uma suspensão, por lei, tem que voltar para a autoescola, fazer a reciclagem. A reciclagem oscila muito nas cidades, os valores. Aqui está uns R$600 para 800, né, dependendo da autoescola. E vou questionar você que está assistindo esse vídeo agora. A sua carteira vai ficar suspensa por 12 meses. Você vai ficar sem dirigir durante esse tempo? Perceba, você tem certeza que você vai conseguir ficar 1 ano sem pegar no seu veículo? Deixa eu até fazer um adendo aqui, ó, que a gente vai fazer uma pausazinha só para marcar esse horário bem certinho. 21 minutos e 30. Pergunta de novo. Você teve a carteira suspensa por 12 meses. Você vai conseguir ficar 12 meses sem dirigir? Vai conseguir? Então, eu acredito que muitas pessoas, que eu já perguntei, eu pergunto para todo cliente que chega no escritório, todo mundo me responde, cara, vai ser difícil, porque eu preciso trabalhar. Às vezes o cara já é até motorista e precisa da carteira. Então, não tem jeito, o cara vai ter que dirigir. Agora, o que vai acontecer se você cair numa fiscalização com a sua carteira suspensa? Fala para eles aí.
Se você tiver com a CNH suspensa e for parado numa fiscalização, você recebe uma nova infração que custa R$ 880, que é a infração de dirigir com a CNH suspensa, e a coisa piora muito, porque a sua CNH que estava suspensa agora vai ser direcionada para uma cassação do direito de dirigir. Então, digamos que você está aí no 11º mês da sua suspensão, você já ficou aí 1 ano sem dirigir. A sua CNH agora vai ser encaminhada para uma cassação, que são 2 anos. Opa! Bateria fraca. Vamos tentar acabar esse vídeo mais cedo. 2 anos o direito de dirigir. Ou seja, uma lei seca pode levar você a ficar 3 anos sem dirigir. Olha a dor de cabeça disso. Pois é, então, por isso que a pessoa tem que estar ciente de tudo aquilo que pode acontecer para ela tentar ou não algo melhor para a vida dela. Uhum. E o recurso pode te trazer isso, com certeza, porque se a gente cancelar a sua multa, cancela tudo isso. E às vezes também a gente pode atuar somente no processo de suspensão. Você paga a multa, né? Ah, eu tô me sentindo culpado porque eu bebi e dirigi, eu não quero recorrer porque eu acho que eu tenho que pagar por isso. Beleza, paga a multa e a gente recorre a sua carteira. Porque às vezes você vai perder o seu emprego, vai ficar até pior para você, né? E aí um ponto importante, Alisson, como é que a pessoa vai pagar essa multa? Ela pode baixar o aplicativo, pagar com 40%? Veja bem, é complicada essa situação, porque todo mundo faz propaganda do famoso aplicativo SNE, que agora foi implementada a CNH digital. O cara entra lá e só vai clicando pro desconto e não lê nada, só vai aceitando tudo. Mas o artigo 284, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro, que é a lei lá 9.503/97, ele expressa que o pagamento da multa poderá ser efetuado com até 60% do seu valor, desde que o infrator abra mão da defesa do recurso e reconheça o cometimento da infração. Ou seja, eles querem que você abra mão da defesa e confesse a multa. Então, quando você paga pelo aplicativo de 40% de desconto, é isso que você está fazendo. Entendeu? Por isso que é importante a pessoa estar ciente de que a carteira dele vai ser suspensa. Porque quando você paga pelo aplicativo, já era, meu irmão. Não tem mais o que fazer. Perdeu. E aí, por que isso aí é um carinho, né? A gente costuma brincar que o Estado, primeiro, ele te faz um carinho, ele vai lá, te aplica uma multa de R$3.000, aí te faz um carinho. Não, amigo, paga aqui com 40% de desconto, você vai ter um desconto super legal, e depois ele vem com um soco. Por quê? Porque ao você pagar com aquele desconto, você confessou a sua infração de trânsito. Você vai ter aqui a CNH suspensa. Aí você pega, a multa de lei seca hoje custa R$ 2.934,47, né? Esse valor aqui. Aí você vai lá e paga ela com 40% de desconto. Ela vai cair para R$ 1.760. Beleza. Você acha que teve lucro aí? Vamos lá para as novas consequências. Você acabou de comprar um passaporte direto para suspensão, 12 meses sem poder dirigir. Essa é a primeira consequência, que não está relacionada a valor, mas se você, por exemplo, for um empregado, um entregador, um Uber, do aplicativo de carona, enfim, qualquer coisa relacionada à habilitação, ou sequer precisa do seu veículo para ir para o serviço, com certeza você vai ter prejuízo econômico. Porque se você não pode dirigir, você vai ter que pagar um táxi ou um ônibus. Ou você vai perder o seu próprio emprego. Vai ter muito mais prejuízo econômico. Mas vamos lá. 1.760, pagou. Uma reciclagem hoje, em média, na maioria dos estados, custa R$ 850. O problema foi para R$ 2.610. Ou seja, menos R$ 2.934, você está tendo aí R$ 323 de desconto. Será que vale a pena, por R$ 323 de desconto, você passar por todo esse transtorno? Ah, Alisson, significa que se eu recorrer é certeza que eu vou conseguir ganhar? Não. Talvez você vai contratar a nossa empresa, nós vamos até o final e vamos perder e você vai sofrer as consequências do mesmo jeito. Mas e aí? É a vida. Agora, você tentou algo melhor? Você tentou. Grande parte dos casos a gente consegue resolver? A maioria, né? A maioria a gente resolve. Pode não ser o seu caso, mas foi o caso de muitas outras pessoas que nos procuraram, né? Que sabiam, que escutou isso mesmo que a gente está falando para você. Olha, amigo, não, você já tem. Cair na lei seca, você já caiu. A CNH vai ser suspensa, você vai ter que fazer uma reciclagem. Isso. E aí, vamos contratar profissionais que sabem disso, que sabem resolver o seu problema para resolver? Vamos. Recebeu um dia uma ligação nossa, dizendo, olha, deu tudo certo. Sucesso na sua causa. Você só vai saber. Só existe uma forma de cancelar a multa de trânsito. Buscando a sua defesa. Entrando com recurso, não tem outra forma. E como a gente disse desde o começo do vídeo, nós não estamos aqui para falar aquilo que você quer escutar, mas aquilo que você precisa. Esse é o verdadeiro profissional. Você vai para a mesa de cirurgia com o médico, se ele tiver certeza que vai salvar a sua vida, ele ainda te deixa um pouquinho de dúvida, porque certeza mesmo nunca existe em nada.
né? Então, nós somos contratados, as pessoas nos pagam para ter um excelente atendimento, tanto na comunicação com o cliente, quanto na produção dos processos e acompanhamento. E é graças a esse atendimento profissional e a nossa equipe hoje que a gente consegue grande parte dos resultados serem positivos. O que, como eu disse, pode não ser o seu, e a gente deixa isso bem claro em cada situação que chega até o nosso escritório. E aqui a gente fez um adendo rapidinho sobre a carteira profissional, mas vale a gente fazer um tópico aqui, abranger só sobre esse assunto. Quem tem a carteira profissional é motorista contratado, enfim, trabalha com a carteira, e um dos pilares da sua contratação, seja você um servidor público, ou seja você um trabalhador privado, né, de empresa privada, se um dos pilares da sua contratação for a CNH, você vai ser demitido, segundo a CLT, por justa causa. Por quê? Porque se você trabalha... você foi contratado, né? Para isso, se você foi contratado para ser um motorista, você já não tem mais a capacidade de exercer aquilo ao qual você foi contratado. Então, a sua demissão será por justa causa, perdendo aí uma gama de direito trabalhista. Exatamente. Vai ser demitido da empresa sem ter direito a receber a multa rescisória de 40%, não vai sacar o seguro-desemprego, e a única coisa que vai receber é um terço de férias e o 13º também, e o salário que estaria o mês. Aberto, mas vai perder muita coisa, sem contar que na sua carteira vai ficar queimada essa justa causa aí. E é direito do patrão, afinal de contas, ele te contratou para ser motorista. Se você não pode ser motorista, o que ele tem a ver com isso? Nada, então ele pode meter a justa causa e ponto final, a lei tá do lado dele nessa situação. Bom, já tá dando ali 45 minutos, acho que a gente falou bem bacana sobre esse tema, né? Espero que vocês tenham gostado, depois a gente vai fazer a edição e vai colocar embaixo aqui todos os minutos certinho daquilo que você realmente quer escutar. E a última dica aí pra você, no finalzinho do vídeo, infelizmente, mas eu vou colocar na descrição também. Ah, é verdade, tinha que ter chamado antes. Coloca aí no 1.5, né? Se você quiser, até no 2.0, que você vai assistir esse vídeo de forma mais acelerada e bem rápida aí pra você pegar todo o conteúdo. Siga nossas redes sociais. É isso aí, vai lá no Instagram, @Perito das Multas, Facebook, siga a gente agora aqui no YouTube. A gente também coloca... Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, que você vai receber novos vídeos aí. E super importante também, a gente tem um site, www.peritodasmultas.com.br, e também publicamos artigos sensacionais lá no Jus Brasil. Esperamos vocês. Escritório hoje em Ji-Paraná, escritório Ji-Paraná, Rondônia, Jaru, Rondônia, Porto Velho, Rondônia também temos escritório. E agora vamos começar uma tour por esse Brasilzão. Em junho nós vamos estar em São Paulo. Vamos gravar em São Paulo, com certeza. Isso, vamos gravar muitos vídeos lá em São Paulo, na beira da praia, para vocês verem. Também na grande capital paulista, pra gente já desenrolar. Depois vai ter outro vídeo explicando melhor sobre isso, a nossa franquia, a nossa empresa agora vai franquear e vai ter muitas oportunidades, inclusive para você que quer trabalhar nesse ramo. E para quem é de outro estado, não se preocupe em não ter escritório na sua cidade. Hoje mesmo a gente fechou o contrato com Minas Gerais. Todos os dias, pelo menos um dos contratos fechados são de fora do estado. Pode entrar em contato conosco. É isso aí. A nossa consulta inicial é gratuita e a gente está aqui nos vídeos na rede social para sanar dúvida. Valeu! Bora! Cola em mim, cola em nós. Cola em nós que você passa. Que você brilha.